Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Maria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre simetria. O que significa simetria? Simetria é uma paridade entre o comprimento, as relações de medida de dois lados de um mesmo corpo. Então, é quando nós temos uma figura com os dois lados iguais, propriamente dizendo que nós teremos uma mesma imagem de um lado e de outro, certo? Como que a gente vê isso na música? Dois lados da música iguais, dois lados de registro musical iguais. Tô ficando confuso. Como que a gente vê isso? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita da música e aí vai ficar mais fácil da gente ver onde que esses desenhos aparecem, certo? Então, quando a gente escreve uma música, a gente precisa de uma forma de escrever de um jeito que todo mundo entenda, seja ele em qualquer língua, né? Língua estrangeira, uma língua que não é a nossa, a gente tem que escrever música de uma forma universal. Compreendem? Por quê? Porque em todos os lugares do mundo as pessoas vão ler música da mesma forma. Então elas podem aprender letras de músicas diferentes, em línguas diferentes, com significados diferentes, sim. Mas quando a gente vai tocar um instrumento e a gente vai ler a partitura da música, a gente precisa ler de uma forma universal. E essa parte simétrica aparece aí, certo? Então aqui eu tenho uma pauta musical, estão vendo? Essa pauta musical, ela vai nos explicar um pouquinho de simetria. Por quê? Porque nós temos que escrever de uma forma harmônica. Isso é, quando a gente vai olhar para a partitura, ela não pode estar poluída. A gente não pode enxergar várias coisas que vão nos dificultar a leitura quando a gente estiver tocando um instrumento. Porque a gente precisa ler de uma forma rápida, porque a música vai passar e a gente precisa tocar essa música e executar de uma forma correta, tá bom? Então, quando a gente for escrever as notas musicais na pauta, que são essas 5 linhazinhas aqui, a gente vai escrever as notas musicais, que são essas bolinhas que vão lá na partitura da música, certo? E quando nós escrevemos essas notinhas, elas têm que seguir uma regrinha, ou seja, elas têm uma simetria no desenho, de forma que a gente sempre vai colocar o palitinho dela, que não se chama palitinho, que se chama haste, no local correto da bolinha, para que a gente possa sempre escrever do mesmo jeito. Eu vou dar uma dica para vocês que vocês vão entender super bem. Quando a gente escreve assim as notas musicais na pauta, a gente vai puxar a haste sempre do lado da bolinha que não fique parecendo um 9 e que não fique parecendo um 6. Com essa dica, vocês jamais vão errar a escrita numa pauta musical. Quando nós formos escrever as bolinhas, a gente não vai escrever a bolinha e puxar a haste do lado direito para que pareça um 9 e para cima no lado esquerdo para que pareça um 6, certo? Então, o que vai nos diferenciar? A gente puxar a haste para cima ou para baixo? É a posição da pauta. Se nós estivermos com as bolinhas na parte alta da pauta, ó, lá em cima, a gente tem que puxar o cabinho para baixo, para que esse cabinho não saia para fora da pauta, senão ele vai sair aqui, ó, pro lado de fora da pauta e vai ficar feio. E quando a gente escreve aqui na parte baixa da pauta, a gente também não vai riscar deste lado aqui esquerdo de forma que pareça um 6. Então, vai ficar sempre do lado direito. Quando for embaixo, é do lado direito para não ficar parecido com um 6. E quando for alto, lá em cima na pauta, é do lado esquerdo para não ficar parecido com um 9. Nunca pode ficar parecido com um 6 e nem parecido com um 9. As notas musicais não são parecidas com o 6 e com o 9. Essa dica é preciosa. E quando for bem na linhazinha do meio, prof, o que eu faço? A
Aí você escolhe. Você pode escrever tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Não precisa nem puxar de um lado nem puxar de outro, porque não vai sair da pauta. Tanto faz para cima ou para baixo. Ainda assim, ó, tem bastante espaço para desenhar e não vai sair da pauta. Mas, mesmo assim, eu preciso respeitar aquela parte que a prof já falou, de não parecer um 9 nem um 6. Então, eu vou puxar para um lado ou para o outro, mas não vou me esquecer que eu não posso usar o lado esquerdo para cima, porque vai ficar parecendo um 6, e eu não posso usar o lado direito para baixo, para não ficar parecendo um 9. Certo? Então, essa simetria dentro da música, ela acontece e é muito legal. Essas dicas são preciosas para quando nós formos escrever as nossas músicas, contar com essa limpeza dentro da partitura para que a gente leia de uma forma melhor, certo? Grande beijo da Prof. Maria e até a próxima!